Hoje o nosso Quintas com Quintais traz a estreante coreógrafa da Unidos do Porto da Pedra, Aline Kelly. Olá, Aline, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? É um prazer te receber aqui. Prazer meu. Aqui em nome da direção da TV Alerj, dos colegas, porque o objetivo do programa é justamente apresentar esses talentos que estão em destaque, os talentos que surgem, as novas contratações, os profissionais que ficam nos bastidores, né, que não é mais o seu caso, né, que agora você é protagonista, você está assumindo em 2026, para o Carnaval 2026, a coreografia, a direção artística da comissão de frente da Unidos do Porto da Pedra, que é uma grande escola. Sim. E que vem nesses 4 anos aí fazendo um trabalho muito bacana. Aline, qual é o teu sentimento depois de tanta batalha, tanta caminhada, tanta busca, chegar nesse objetivo, e se realmente era esse, sempre foi esse o seu objetivo? Bom, eu tenho muitos objetivos. Esse, sem dúvida, é um sonho realizado, e eu estou muito feliz, assim. Eu acho que eu estou processando ainda tudo isso, porque de fato, sempre foi um sonho fazer. Eu já faço comissão de frente desde 2016 em escolas em Niterói, recentemente na Intendente, mas assinar uma comissão na Sapucaí sempre foi um sonho, e ser na Porto da Pedra, essa estreia, é um sabor. Mas por quê? Tão por que especial. A Porto da Pedra é tão especial para você? Porque é a escola do meu coração, né? A minha comunidade. Eu sabia que eu estrearia na Sapucaí mais cedo ou mais tarde. Eu acho que eu tinha certeza que isso estava no meu caminho, que o universo tinha isso para mim guardado. Eu trabalhei para isso, estudo para isso, mas eu não imaginava que seria na Porto. Eu imaginava que essa estreia na Sapucaí seria numa outra escola da série Ouro, uma escola assim, de menor expressão, porque a Porto é uma das grandes escolas que estão na série Ouro, né? Inclusive pelo carnavalesco, né? Com certeza, assim, principalmente pelo carnavalesco. E você já faz comissões de frente, você já tem a tarimba, você já tem a manha de como funciona, né? Qual é a tua ideia com relação porque existe toda uma técnica que é totalmente diferente de tudo e qualquer coisa que já foi feito, eu acredito, no seu trabalho, por conta das escolas serem, não digo com menos comprometimento, mas escolas menores, com contingente menor, com menos tempo de desfile, né? Então, hoje já existe uma relação tempo-trabalho, tempo-desfile, que tem que ter uma ligação direta com a direção de harmonia. Sim. Né? Tua relação com a direção de harmonia dentro da Porto da Pedra, sem dúvida, é muito boa, né? Não, sem dúvida é maravilhosa. Eu, hoje, antes de ser anunciada como coreógrafa da comissão, eu já atuava na direção coreográfica das alas, ultimamente, no último carnaval, com a abertura do Abre Alas, com a sua proposta, né, maravilhosa, incrível. Mas eu sempre estive presente em todo o processo da harmonia, eu frequento todas as reuniões da harmonia, mesmo sendo coreógrafa, eu sempre estive presente, tento estar presente em todos os processos e conhecer a escola realmente a fundo. Eu entrei na Porto da Pedra na ala de passistas, né? Inclusive, eu estava acessando algumas fotos e vi fotos suas na Invenção da Amazônia, que foi a minha volta para a Porto da Pedra, quando a escola sobe. Eu estreiei na Porto como passista, na ala do Gil, no Carnaval da Mãe Estela de Oxóssi, Carnaval Anique, isso aí. Eu estreiei, foi uma estreia até meio surpreendente, porque eu nunca fui passista. Eu trabalho com dança há 26 anos. Fala um pouco dessa tua formação, que era uma próxima pergunta que eu ia fazer, mas já que você entrou, fala um pouco dessa tua formação. O que despertou na Aline menina essa coisa de eu quero dançar? O que te levou a esse caminho? Eu acho que tudo me levou a esse caminho. Não em termos de estrutura familiar, de apoio familiar, porque minha família nunca foi da arte. Minha família odeia carnaval.
Eu não tenho nenhuma tradição artística, carnavalesca na família, mas sempre foi algo que me despertou desde criança. Então, desde criança, as minhas primeiras memórias na primeira infância era de que eu sabia que eu iria trabalhar com dança. Eu sempre falei, sempre projetei isso desde muito pequena, com 3, 4 anos, eu falava que eu ia trabalhar com dança, que eu ia ser bailarina. Na escola, eu lembro que nos desenhos da escola eu sempre desenhava figurinos de balé, né, porque eu já atuei como figurinista também. Então, assim, sempre foi algo muito presente na minha vida, embora eu tive uma formação profissional em dança, mas a minha formação ela não se iniciou na infância, porque realmente a minha família nunca foi pretensão da minha família que eu me envolvesse com a arte, né, com a dança, com nenhuma expressão artística, e eu sempre fui muito Mas havia uma mergulhada. resistência da família? Sim, sim, até hoje. Jura? Até hoje. Minha família é muito conservadora, cristã, evangélica. Ué, mas a arte ela é tão plural, né? É tão plural, mas a arte ela te traz uma certa liberdade. A arte te leva para outro lugar. A arte te faz questionar, né? Muitos dogmas, você passa a questionar e pensar realmente fora da caixa, o que às vezes Acaba incomodando a de alguma religiosidade maneira. ela te traz, ela tenta te trazer de volta, né? Te fazer acreditar que 2 mais 2 é 4 realmente, e a arte vai muito além disso, né? A arte é liberdade, fazer arte é ser livre. Você, como artista, você sabe disso. Quando a gente é amarrado, quando te entregam um projeto muito amarrado, muito encaixotado, você tem dificuldade de desenvolver, porque justamente a gente precisa dessa liberdade. Então, assim, a arte Essa ela menina está muito soltinha. tá muito. Né? Não tem esse termo, né? Eu Essa menina está muito sempre fui a soltinha. ovelha negra, né? Tem a ovelha negra da família. Mas, assim, eu sempre fui uma menina muito presa. Eu nasci no Porto da Pedra, no bairro. Você é ali do Eu bairro Porto da cresci Pedra. e nunca frequentei a quadra. Nunca entrei, nunca pude entrar. Mas sempre foi um desejo. Eu sempre acompanhei os desfiles da escola, desde muito nova. Então, assim, a minha formação ela se deu um pouco tarde por isso. Eu acabei entrando na dança por uma orientação médica, e comecei a exercitar a dança, a estudar a dança, e acabou que se tornou a minha profissão. Eu tenho outras formações, trabalhei com engenharia de segurança e saúde do trabalho, trabalhei muitos anos na Telemar, trabalhei em RH, mas sempre estudando dança. Então, a minha formação em dança é no balé clássico, eu fiz formação técnica no Conservatório Brasileiro, que na época era a direção era do Jorge Teixeira, que é um grande coreógrafo de comissão de frente, né, da Beija-Flor atualmente. E já estudei com vários profissionais incríveis, né? Fui fazer curso no Bolshoi, já estudei em São Paulo, Não vou te dizer que me causa estranheza, mas o diferencial seu é que geralmente uma menina que tem essa formação, que tem essa trajetória, começa bem pequena. Né? Porque o balé ele exige muito disso, né? Você tem que começar desde cedinho, né? O balé clássico, sim, mas eu dancei profissionalmente dança contemporânea. Eu fui uma bailarina profissional de dança contemporânea, mas sempre estudei muito balé clássico e acabei me profissionalizando muito na formação de bailarinos. E o que sempre me encantou, na verdade, é a arte, a dança, ela te possibilita muitas coisas, mas o que sempre realmente me chamou, me capturou, é o outro lado da dança, de coreografar, produção de espetáculo, direção e produção de espetáculo. Então, o conjunto do todo, né, sempre me encantou muito. A cenografia, eu vejo você muito envolvido com figurinos. Né? Eu estou falando isso porque em alguns momentos, dentro do nosso trabalho, nesses 4 anos de Porto da Pedra,
sendo que o quarto ano vai ser o Carnaval 26, Uhum. sempre que eu precisava de alguma coisa, e aí eu, olha, procura a Aline sabe. Então a Aline ia, montava os figurinos, tinha aquela questão do improviso, olha, não tem aqui, eu pego ali, pego aqui, e sempre foi um resultado muito positivo, inclusive nos nossos lançamentos de enredo, nas festas em particular, de algum segmento dentro da escola. Então eu sei que a Aline tem essa coisa do pegar e, não digo, do improviso bem feito, da busca do recurso, do material. Inclusive, você vai precisar muito dessa busca de recursos, de alguma maneira um pouco escassos, por conta da gente estar na Série Ouro. Sim. Porque, por enquanto, a Série Ouro, por mais recursos que a Liga RJ esteja conseguindo, coisa e tal, ainda é um espaço de dificuldade Uhum. para projetos muito audaciosos. Sim. Então, eu estou apostando muito, aí já estou falando na figura de carnavalesco, né? Nessa tua sacada de falou, olha, vamos por aqui, que eu sei que aqui vai dar certo. Na dança a gente fala 7-8, né? Que a gente tem que ser 7-8. É um termo que a gente usa na dança, porque na dança a gente, para iniciar a coreografia, iniciar o ensaio, a gente conta 5, 6, 7, 8 e você tem que estar pronto. Então, é isso, a gente fala, tem que ser 7-8, tem que saber improvisar, tem que saber se virar naqueles 30 segundos. E eu fui criada em São Gonçalo, né? São Gonçalo é uma cidade muito escassa de investimento para o setor cultural. A gente não tem muitas políticas públicas voltadas para a cultura, então a gente aprende muito a se virar nos 30, a trabalhar sem orçamento, sem investimento, a fazer acontecer, né? A fazer produção de espetáculo. Então, assim, a minha criação foi muito nesse sentido, né? De ir com as minhas próprias, com meus próprios recursos. Então, eu fui estudar, eu comecei a trabalhar cedo, e com o meu próprio trabalho eu fui me investindo nessa carreira. E lá se vai 26 anos, né? Eu fundei uma escola de formação na cidade, em São Gonçalo. Em algum momento você teve algum apoio da prefeitura, algum suporte da prefeitura? Algum projeto aprovado? Ou existe realmente isso que você falou, uma grande dificuldade, especificamente dentro de São Gonçalo? Sim. É bem limitador, né? A gente teve no período da pandemia, né? Eu abri uma escola, uma casa de cultura, juntamente com meu parceiro Igor, que também é coreógrafo, vai estar junto comigo nesse projeto. E nós abrimos um teatro, porque São Gonçalo não tinha um teatro até então. Nós inauguramos em 2018 um teatro. Que fica ali ao lado da prefeitura? Não, aquele já é o Teatro Municipal, que veio depois do nosso. Tá. Então, em 2007, eu abri uma casa de cultura em São Gonçalo, e em 2018 a gente pegou um galpão que estava meio abandonado e transformamos num teatro, né? Nós construímos um palco, coxias, rotunda, bastidores, camarins, fizemos uma plateia de 300 lugares, fizemos um mezanino com Mas de onde veio esse recurso ali? Então, foi oriundos da escola, né? A escola teve uma ascensão muito grande, porque são mais de 20 anos formando bailarinos e exportando esses bailarinos para o mundo. Eu tenho ex-alunos que estão hoje espalhados aí pelo Brasil, pelas maiores companhias brasileiras e também fora do Brasil. Então, a escola, o projeto em si acabou tomando uma proporção, a gente se tornou uma referência de formação de bailarinos na cidade, não só na cidade, mas no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Isso me possibilitou viajar o Brasil todo, ganhar prêmios, ir para os festivais mais importantes no Brasil e também fora do Brasil, trazer medalha de prata, né, do Grand Prix da América Latina, que é uma das maiores competições que reúnem os melhores bailarinos, os jovens talentos da América Latina. Qual era o nome da escola? Senarte. Fica em São Gonçalo, perto da Porta da Pedra. É a minha escola de dança. Então,
isso tudo me transformou na profissional que eu sou hoje. Acho que todos os obstáculos que a gente passa, de certa forma, contribuem para que a gente possa ser, né, um profissional muito assim, desculpa a palavra, não sei se eu posso falar isso aqui. Pode tudo. Mas eu acho que é isso, assim, todos os obstáculos, as dificuldades, de certa forma, me fizeram ser uma profissional Forjaram múltipla. essa profissional. E o fazer coreografia, o coreografar essa concepção artística sempre foi algo que me encantou muito. Então, assim, eu dançava profissionalmente, eu era bailarina, mas quando eu percebi que que eu gostava muito mais de coreografar, imediatamente eu abri mão de estar em cena. Eu abri mão, assim, com muita facilidade. Então, eu parei de dançar eu poderia estar dançando ainda. Eu sou velha, mas nem tanto. Eu tenho 43 anos. Existem bailarinos dançando ainda com 40 anos. Eu ainda tenho uma forma física que me permitiria dançar bem ainda. Mas foi uma opção muito tranquila. Eu acho que eu estava muito certa quando eu parei de dançar e não tive crise nenhuma em relação a isso, porque realmente coreografar, produzir espetáculo, isso me preenche de uma forma assim que muito mais do que estar em cena como bailarina. Que legal. Eu acho que o programa, mais uma vez, cumpre a sua função, que é apresentar a Aline, que é uma nova coreógrafa, e essa gama de títulos e de uma caminhada tão bonita que pouca gente conhecia. Então, o Quintas com Quintais está trazendo isso. Aline, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto logo com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com a coreógrafa da Unidos do Porto da Pedra, Aline Keck. Aline, você estava falando da sua formação, você estava falando da sua caminhada, da sua trajetória, e te confesso que fiquei até um pouco surpreso com tantos títulos, com tantas conquistas que você conseguiu no decorrer desses anos todos. Agora, fala um pouco para a gente como que você chega na Unidos do Porto da Pedra. Eu também quero que você fale dessa iniciativa do nosso presidente, Fábio Montebello, de valorizar, digamos assim, como dizem, a prata da casa. Pegar uma componente da comunidade e dar para essa componente a responsabilidade dos 40 pontos de um desfile que é importantíssimo, porque a série ouro só ganha uma. Sim. O segundo lugar bonito, o terceiro bonito, né? Mas o que a gente quer é subir para o especial, né? Sim. Então, essa iniciativa do presidente Fábio Montebello de valorizar a prata da casa, a sua comunidade, que peso que tem isso dentro desse contexto hoje de você já ter assumido a sua função de coreógrafa na Unidos do Porto da Pedra? Olha, eu vou falar, você fez várias perguntas aqui agora, eu vou tentar... Como você chega e como você vê a iniciativa do presidente. Eu vou tentar organizar aqui em ordem cronológica, eu não sou muito boa com essa organização. Mas, como eu te falei, a minha trajetória na dança é de mais de 2 décadas, né? Mas quando eu chego no carnaval, eu não sou ninguém. Eu percebo, assim, eu comecei a fazer comissão de frente em 2016, em escolas pequenas, Niterói, que tem um carnaval que é uma graça, eu adoro o carnaval de Niterói, Intendente Magalhães, mas quando a gente chega no carnaval, a gente percebe que o seu currículo ali e o que você tem de títulos, honrarias, de medalhas e prêmios não valem muita coisa. Então, assim, imediatamente eu percebi que era um lugar que eu tinha que chegar bem devagarinho, sabe? Porque a gente precisa respeitar quem está antes, a gente precisa respeitar quem fez a história, quem começou tudo. Então, não é ali naquele momento, ali quando eu chego no carnaval, em 2016, não é o seu currículo, não é o que você sabe, não é a tua capacidade artística, criativa, técnica, não é exatamente isso que vale. É importante, mas não é isso, né, no primeiro momento. Então, assim, eu cheguei, na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo
como coreógrafa na Viradouro, na equipe do Márcio Moura. Que já foi entrevistado aqui, inclusive. Né? Márcio já esteve aqui. O Márcio Moura, que é um artista incrível, maravilhoso. E foram 2 anos, 2 carnavais lá na Viradouro. Foi o primeiro carnaval logo após a pandemia. E, em seguida, o Rosa Maria, né? O carnaval seguinte. Então foram 2... Já com o Tarcísio Zanon, né? Com o Tarcísio. O carnaval pós-pandemia também. Foi o Tarcísio e o Marcos. Eles estavam juntos ainda. E aí foram 2 anos de aprendizado. Eu cheguei ali na Viradouro para trabalhar na equipe já com o pensamento de, né, preciso entrar, preciso aprender. Se eu quero chegar a uma comissão de frente, eu preciso aprender aqui. Então, assim, cheguei com o intuito de trabalhar, mas mais com o intuito de aprender, né? De aprender, de conhecer as pessoas, de fazer os contatos. Só que eu chego ali no momento pós-pandemia muito delicado, que eu estava questionando muitas coisas na minha vida, questionando a minha própria existência no planeta Terra. Então, eu chego ali e me deparo com um ensaio de rua logo de cara, porque eu cheguei já com o processo em andamento. O Márcio estava precisando de coreógrafos. Quando você fala em ensaio de rua, você já fala do grande ensaio da Amaral Peixoto? Da Amaral Peixoto. Eu cheguei na Viradouro para trabalhar com o Márcio, inclusive o Roberto Monteiro, figurinista, desenhista, foi essa ponte, que é um amigo nosso em comum, que também mora em São Gonçalo, né, um artista de São Gonçalo, maravilhoso. Então, o Márcio estava precisando de uma pessoa, surgiu um projeto de última hora que precisava ser colocado ali no meio, né, para ligar, né, fazer uma ligação ali estratégica, né, no enredo. E aí eram 40 pessoas da comunidade que a gente pegou para coreografar. Já estava rolando ensaio de rua, então foi muito 7-8, foi muito 7-8. Na época foi eu e o Igor, que é meu parceiro, que você conhece. Por Então, eu cheguei ali e me deparei logo com o ensaio de rua. E aí eu me perguntei, quando eu saí daquele ensaio de rua, eu me perguntei assim, gente, por que eu não estou aqui antes, no carnaval, vivendo isso aqui? O que eu estou fazendo que eu não estou aqui? Por que eu nunca estive aqui? Então, assim, foi um encontro. E minha relação antes com o carnaval era muito pontual, muito profissional, né? Só de prestadora, uma artista, uma trabalhadora artista que estava prestando um serviço específico. Então, ali eu percebi que aquilo ali era muito maior, né? E foi realmente um encontro. E eu pensei assim, eu preciso estar presente, vivendo isso de verdade, mais profundamente, sem intenção profissional. Então, o que eu vou fazer? Eu pensando comigo, vou para Porto da Pedra, vou visitar a quadra, que é a escola que eu sempre quis entrar, sempre quis estar. É a escola da minha cidade, do meu bairro. Eu cresci vendo a Porto da Pedra. Eu sou vizinha da quadra, eu moro perto da quadra e nunca entrei. Então, assim, que absurdo. Então, eu passei a frequentar os ensaios da Porto. E nesses ensaios da Porto da Pedra, eu acabei conhecendo o Gil. O Gil, que é diretor da aula de passistas, me viu ali. Sim. E me perguntou por que você não desfila e tal. Então, acabei entrando na aula de passistas por acaso. Não foi algo que eu desejei. Né? Não, eu queria desfilar em qualquer ala. Eu falei para ele, eu quero até nas baianas, na velha guarda, em qualquer ala que sobrar fantasia, me dá que eu desfilo, que eu queria viver aquilo ali. Eu queria ter esse lado foliã, ter contato com a comunidade. E aí o Gil falou assim, não, vou conseguir uma fantasia para você. No dia do desfile, ele me ligou, vai lá pegar essa fantasia, tá na quadra. Eu cheguei, os ônibus já estavam saindo para Sapucaí. Quando eu cheguei, minha fantasia que ele separou não era de uma ala, era da ala de passistas. Então eu entrei na ala de passistas sem saber, eu não sabia nem sambar. Essa é a realidade, porque eu era bailarina, sou bailarina clássica, bailarina de dança contemporânea, mas eu nunca tive um contato de samba no pé. Então, ali, eu percebi que eu acho que o universo estava me empurrando. Eu só aceitei. Eu nunca desejei ser passista, nunca foi um desejo. Mas eu só aceitei o que estava acontecendo ali comigo. E aí, eu acabei
entrando de fato na ala de passistas, fiz mais um carnaval, né? Fiz o ano seguinte também como passista. E que aí essa Que aí já foi comigo já foi com na você. Invenção da Amazônia. Isso, né? Invenção da Amazônia. E comecei a fazer saídas com a escola, comecei a fazer saída com o elenco da escola para fazer show, né? Nas escolas co-irmãs, nos eventos. E sempre muito grata ao Gil, porque assim, eu estava descobrindo algo que eu nunca imaginei viver. E aí, nessa ocasião, em uma dessas saídas, o ônibus voltou para a quadra às 5 horas da manhã, você sabe como é que é, né? Essa demora, às vezes, para a gente se apresentar. O ônibus chegou às 5 horas da manhã e algumas pessoas foram deixando a fantasia na esquina, nem entraram na quadra. E aí eu vi uma senhora carregando sozinha as fantasias, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a paixão pela escola. Eu vi uma senhora sozinha carregando fantasia por fantasia e levando para dentro da quadra. Eu estava entrando no meu carro para ir embora, 5 horas da manhã, e aí nessa ocasião eu falei assim, não posso, eu tenho que ir lá ajudar ela. E aí eu peguei as fantasias junto com essa senhora e fui levando para a quadra para ajudá-la. Depois eu descobri que era a Diara, uma pessoa importantíssima na escola, e eu não conhecia, e foi através dela que ela me seguiu no Instagram, acho que ela viu minha bio, viu tudo que eu fazia, viu meu trabalho, e foi ela que me puxou para... E fez o convite. Para assumir as alas coreografadas. Ela que me colocou de frente com o Fábio Montebello, né, com o nosso presidente, que hoje eu tenho uma gratidão imensa, imensa. Eu não sei nem, eu acho que explicar em palavras a gratidão que eu tenho pelo Fábio, pela escola em si, por você, né, também. E por todos lá. Estamos preparados para montar mais um projeto aí. Né? Me perguntaram se eu estava preparada. Eu falei que eu estava preparadíssima, que se eu estou preparada para aguentar a pressão. Eu nunca quis tanto sofrer essa pressão. Principalmente a do carnavalesco. Não, eu estou prontíssima, de peito aberto. Eu já falei que eu vou me entregar de corpo, alma, coração para esse projeto. Porque, de fato, assim, é a comissão de frente da minha vida. Então, já falei para o Fábio também, não espere de mim menos do que um espetáculo grandioso. Vai dar tudo certo. Sem falsa modéstia, mas eu sei que eu sou capaz. Mas tem que ser. Nós somos. Aline, vamos ver umas fotos então? Vamos. Para a gente poder bater um papo sobre elas, contar um pouco da história. Essa foi uma comissão de frente no Carnaval de Niterói. Folia do Viradouro, a escola. Inclusive, eu fiz esse ano juntamente com o Igor, meu parceiro, e a escola foi campeã também esse ano. E esse foi um trabalho muito especial. Aí foi na Viradouro, foi o desfile das campeãs, se eu não me engano. E foi esse grupo... Já integrada ao grupo, né? Já em casa, né? Aí foi o Carnaval pós-pandemia. Esse é um trabalho com os alunos lá do Senarte. Esse trabalho é um trabalho que já rodou o Brasil. E eu vou te falar, é um dos trabalhos mais premiados que a gente tem. Essa foto é belíssima. Né? E são adolescentes dançando. São praticamente crianças de 12, 13, 14, 15 anos. E essa coreografia já rodou o Brasil e eu já ganhei muitos prêmios com ela. Retirantes, o nome. Aí foi eu nem falei, né, das disputas de samba, que eu faço disputa de samba, né? Eu acho foi justamente as encenações foi justamente nessas né? disputas de samba. Inclusive eu tenho muita gratidão por alguns compositores, o Samir Trindade, o Deco e toda a parceria que sempre me puxaram e me levaram para Viradouro, para fazer disputa na Beija-Flor, na Portela, Viradouro, Mangueira. Qual foi o sentimento quando você viu esse bannerzinho nas redes sociais, né? Para o mundo, né? Então, como eu te falei, eu ainda estou processando.
porque eu tinha certeza que eu faria uma comissão de frente no Carnaval de 26. Eu tinha uma certeza tão grande que eu não sei te explicar. Eu sabia que eu estaria na Sapucaí. Eu já estou na Sapucaí já há alguns anos, né? Eu não estou chegando na Sapucaí não, tá, gente? Ó, não estou chegando, mas eu já estou na Sapucaí, passando pela Sapucaí desde 2016, fazendo trabalhos de ala, de carros, né, de alegorias. Mas eu tinha uma certeza tão grande que em 2026 eu estaria puxando uma comissão de frente que eu não sei te explicar, mas eu tinha uma certeza absoluta. Eu só não sabia que seria na Porto da Pedra. Numa escola tão E isso importante para realmente, você, assim, né? eu fiquei muito emocionada, né? Eu tô muito emocionada ainda. Isso aí foi um Aí você está em ensaio. casa, né? Foi um ensaio de quadro. Aí de novo a Viradouro. Esse é o título legislativo Jorge Savala, que eu recebi da prefeitura, da Câmara Municipal, né, dos vereadores, da prefeitura de São Gonçalo, pelo trabalho de todos esses anos, são mais de 2 décadas, né, trabalhando, formando bailarinos, exportando para o mundo. Sabe que eu nunca recebi um título da cidade de São Sério? Gonçalo? Olha que eu participei da primeira gestão da Porto da Pedra, aqueles anos dourados da Porto da Pedra. Sim. Retorna agora com essa trajetória de A 4 anos. prefeitura a cidade está em débito com você, porque realmente esse é um título muito importante, assim, é um dos títulos Já mais separei importantes. até um lugarzinho lá na parede para pendurar, mas não vem. Eu já recebi um título aqui inclusive, eu recebi o título na Alerj e seu programa estava passando lá na hora, na Legal. televisão. São minhas alunas do projeto social. Essa mais velha, ela está na Débora Coker. Já ganhou lá uma oportunidade para estar Eu lá. tive a oportunidade de fazer 2 trabalhos com a Débora na Viradouro. Já estudei lá com ela também. Uma artista incrível. Esse é o Igor, meu parceiro, coreógrafo também. Essa é mais uma comissão de frente de Niterói. Gosto muito de trabalhar em Niterói. Essa aí é o Festival de Joinville, que é um dos maiores, é o maior festival do mundo, né? O maior festival do mundo pelo Guinness Book. E o Joinville é um festival que eu tenho muita honra de ter pisado, porque somente os trabalhos, os melhores trabalhos do Brasil, os melhores coreógrafos pisam naquele palco para mostrar, porque são trabalhos selecionados, né? São trabalhos pré-selecionados por audição, por vídeo. Então eu fico muito feliz que desde 2015 que eu tenho trabalhos que são selecionados, que são premiados lá nesse palco de Joinville. Isso é muito legal. Aí é o Dança América. Dança América é o maior festival é um dos maiores festivais da América Latina, onde acontece também o Grand Prix da América Latina. E esse é o nosso último trabalho na Porto da Pedra. Esse é o nosso Henry Ford, o ator Reinaldo Dutra, maravilhoso, que topou fazer essa performance, né, no Abre Alas, com quase 100 pessoas da comunidade que nunca atuaram, nunca dançaram, né, e a gente conseguiu colocar eles para sustentar um personagem do início ao fim da avenida, que eu acho que é o maior desafio. A falta de recurso acaba nos levando a esse tipo de momento, nesses momentos que nos surpreendem como um todo, né? Sim. Eu tinha certeza que aqueles 100 ratos sendo oprimidos pelo capitalismo representado aqui pelo Ford, né, ia dar um impacto muito grande. E realmente deu, né? Sim, porque uma coisa é você trabalhar com um artista profissional, com um ator profissional, com bailarino. Agora, você pegar pessoas da comunidade que nunca tiveram nenhuma vivência com teatro, com dança, e você conseguir extrair delas uma performance como a gente conseguiu fazer, né? E num Abre Alas extremamente funcional, maravilhoso,
mas que a gente não conseguiu também ensaiar por conta da estrutura do barracão. Coisa de série ouro, Você né? criou um projeto fantástico, incrível, que a gente queria ter explorado, subido, descido, muito mais a gente conseguiu fazer. Como eu te falei, né, a gente tem que ser 7-8, mas aquela estrutura do barracão não permitia a gente ensaiar, né? Então, foi basicamente a Mas gente... foi ótimo, correu tudo bem. Isso aí, que isso. Ah, meu filho! Meu filho, bailarino que não quer mais dançar. Meu filho maravilhoso. Isso é que nos sustenta, né? Inteligentíssimo, um menino humanista demais. Ele fez 12 anos agora, uma criança extremamente humanista, consciente. Não posso ficar falando aqui, né, porque eu sou mãe, mas é um menino de ouro. Meu amor. Coisa linda. Aline, então eu acredito que o programa tenha chegado no seu objetivo, que é apresentar você agora, com essa função tão importante, numa escola tão importante como é a Porto da Pedra, que sem dúvida nenhuma a Porto da Pedra é uma escola que preenche o cenário carnavalesco com qualidade, principalmente na busca dos profissionais, né? Eu acho que Fabrício, Fábio, Francine, eles sempre têm essa preocupação de trazer o melhor em termos de mão de obra para poder oferecer o melhor para a comunidade, né? Porque esse é sempre o compromisso. Sim. E aí tê-la aqui, eu acho que me deixa muito feliz, porque é a minha escola, que eu estou militando hoje, e também acho que cumpre a nossa função de apresentar não só para o pessoal de São Gonçalo, que a gente vai divulgar muito esse programa nas redes, através de São Gonçalo, para que todo mundo possa assistir, mas também mostrar que a escolha do nosso presidente de honra, foi muito acertada, porque você está preparada, você veio preparada, você tem um carinho pela comunidade, e aí vem a pergunta, né? Que maneira que você vai estruturar esse teu trabalho? Com que bailarinos você vai trabalhar? Você vai buscar gente da comunidade? Você vai trazer alguns profissionais? Já existe essa amarração com relação ao resultado final do trabalho? Porque a gente, você e o carnavalesco ainda nem sentaram para conversar do que vai ser montado, né? A gente está aguardando ainda. Já estou com várias Inclusive, ideias. que é um enredo, né, em particular, que a Porto da Pedra esse ano ela vai contar a história das profissionais do sexo, que através dos séculos estão aí. É a mais antiga do mundo, a profissão mais antiga do mundo. Então, existe aí uma responsabilidade dobrada, porque é um enredo muito, não vou dizer perigoso, mas ele está na linha da navalha. A gente tem que trabalhar com muito respeito. Tênue, né? A gente vai trabalhar com muito respeito, com muita responsabilidade, porque a gente está falando de vidas. Sim. Né? E vidas que nem sempre têm o glamour que se imagina. São, né? marginalizadas, né? São profissionais muito marginalizadas e a gente... E invisíveis. Né? Sim, sim. Eu acho assim, você é incrível, né? Eu realmente assim, tenho uma admiração profunda por você. Obrigado. Eu acho que você é um carnavalesco que tem que estar na elite do carnaval. E é um enredo incrível, sem dúvida, mas existe uma linha muito tênue entre o sucesso e o fracasso, né? E quando a gente traz um enredo desse porte, a gente está se arriscando, né, muito. E você está se arriscando. Nós estamos. Não, mas eu tenho certeza que vai ser muito bem aceito, porque o feedback que eu estou recebendo das entidades, dos coletivos de militantes mesmo, pessoas importantes como Lourdes Barreto, né? O legado da Gabriela Leite. Então, o resultado vai ser muito positivo, porque eu estou sentindo que a Porto da Pedra vai dar voz a justamente uma categoria que, repito, invisibilizada e carente de uma posição política mais forte. Sim, sim. Carente de uma regulamentação de profissão, de um olhar diferenciado. Então, eu acho que a Porto da Pedra, através da maior festa popular do mundo, que é o Carnaval, vai poder ajudar em muito essa luta e essa batalha dessas mulheres que estão aí. Não, sem dúvida, é um enredo político, um enredo muito forte, e que eu
estou muito feliz de fazer parte desse projeto. E eu acho também que ninguém escreve um nome na história sem arriscar, né? Eu acho que o risco faz parte. Acho que o nosso presidente compra a briga. E falando da família Montebello agora, eu todo dia paro para pensar e eu olho assim, a minha trajetória e eu vejo muitos coreógrafos incríveis que gostariam de estar no carnaval e não estão. Porque é muito difícil furar essa bolha. É verdade. É muito difícil, porque, veja bem, no especial nós temos 12 escolas. Na Série Ouro nós estamos com... São 14. São né? 14, né? E a gente sabe que quando se encerra o carnaval, tem aquele troca e aquele é o mesmo métier, né, de sempre. Então é muito difícil. No ano passado, eu quase peguei uma comissão de frente na Série Ouro, mas aconteceram algumas coisas coisas do carnaval, né? Alguém muito influente que queria indicar outra pessoa, essas coisas que acontecem. E eu entendi que eu sabia que não era o momento, que se aquilo foi tirado de mim naquele momento é porque tinha algo muito melhor para mim, sabe? E a pessoa que tinha me convidado falou, desculpa, mas alguém muito maior do que eu queria botar outra pessoa. Eu falei assim, não, tá tudo bem. Eu tenho certeza que a espiritualidade, que os meus orixás estão guardando melhor. Não tenha dúvida que eu vou estar no Sapucaí. Eu falei para ele. Tudo ao seu tempo, né? Sim, eu acredito que tudo tem seu tempo. E era para ser. Então, por isso que hoje, antes de entrar aqui, eu estava pensando, gente, eu tenho uma eterna gratidão com a família Montebello, com o meu presidente, porque furar essa bolha é muito difícil. Não basta você ter 1000 prêmios, não basta você ser um coreógrafo muito incrível, ter ideias fora da caixa. Se você não consegue entrar. Então, eu sou muito grata e por ser na minha comunidade, sabe, na Porto da Pedra, eu mergulho de cabeça, você sabe que eu me meto ali em tudo, né, que eu tô no barracão, que eu tô ali com as baianas, que eu tô com a velha guarda, que eu tô com os passistas, que eu tô com as alas. Então, assim, estar ali, puxar a minha escola, estar na comissão de frente, é realmente mais do que a realização de um sonho. Assim, parece um conto de fadas. Que está sendo realizado e tenho certeza que vai ser realizado com muito sucesso. Eu também tenho, certeza. Aline, então, mais uma vez, em nome aqui do Quintas com Quintais, da direção da casa, eu te agradeço muito. Acho que, repito, a gente cumpriu a função de apresentar vocês. Compartilhem a nossa entrevista, divulguem a nossa entrevista, porque a Porto da Pedra merece ter você com a nossa comissão de frente, merece ter uma pessoa da comunidade à frente desse trabalho tão importante. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês, gente. Foi um prazer. Esse foi o Quintas com Quintais e até a semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.